Quando a gente fala de política de Manaus, obviamente que a gente vai chamar aqui a nossa vinheta. Chegou a hora do sim e não. Pois é, então a gente está aqui agora falando mais um pouco desse assunto. E antes de começar a explicar para você o que pode acontecer, quero puxar um pouquinho a brasa para a nossa sardinha, para quem acompanha aqui o sim e não de maneira fiel, né? Ontem a gente falou aqui do vereador Rosinaldo Boal. Claro que era uma situação completamente diferente, jamais poderia imaginar que aconteceria o que aconteceu hoje, mas mostramos que ele fazia um gasto acima do comum, né, acima da média em relação a combustível, né? E o uso de dinheiro em combustível é o trato, é o respeito pelo dinheiro público, isso que eu sempre bato quando eu trago esses números para você. E a maneira como ele tratou esse recurso público, esse seu dinheiro agora nessa investigação, por tudo que aponta o Ministério Público também, é um sinal aí de que tem mais coisa que deve ser investigada daqui para frente, né? Então, o vereador está preso agora, né? Não tem, inclusive, nenhum direito à cela especial, pelo que eu pude apurar, né? Vai ficar preso, pelo menos por enquanto. E aí, como é que fica a situação dele, né? Hoje, a Câmara Municipal, como um todo, né, acabou sendo exposta. A gente tem aí vereadores toda hora falando, sendo alvo, né, desse tipo de crítica por conta dessa situação, muita gente falando que acontece com outros, enfim, acaba, né, sujando uma imagem do parlamento que muitas vezes já é bem desgastada, né? Então, o que pode acontecer a partir de agora, né? Você vai se perguntar, ele continua vereador? Vai depender da Comissão de Ética da Câmara Municipal de Manaus, né? Alguém precisa provocar a Comissão de Ética, ou seja, um vereador, um próprio Ministério Público, um cidadão qualquer, você aí de casa pode ir lá e protestar na Comissão de Ética e pedir a cassação do mandato do parlamentar, né? Se a Comissão de Ética entender que esse pedido é válido, ela leva para apreciação e depois leva para o plenário, porque depois do plenário é que ela vai instalar aquilo que a gente chama de comissão processante, né? O plenário aprovando é instalada a comissão processante. Eu conversei com algumas pessoas, com alguns vereadores ao longo de todo o dia de hoje, né? Nenhum se mostrou ali muito propenso a dizer, não, eu vou representar na comissão de ética. Isso, confesso que não ouvi. Mas não vi ninguém também disposto a votar a favor dele quando isso chegar a plenário. Então, me parece uma questão de tempo, de ver que tipo de estratégia vai ser tomada, mas parece inevitável essa perda de mandato por decisão da própria Câmara Municipal, né? Isso que deve acontecer, as chances dele de seguir no cargo, elas são baixíssimas. Então, você se pergunta aí, né? Quem vai ficar no lugar de Rosinaldo Boal, né, se ele for de fato cassado? A gente tem aqui na tela, vamos colocar aqui os 3 nomes, as 3 fotos, né, de quem pode ficar no lugar dele. E por que eu estou falando em 3 pessoas e não somente em uma? Porque as 2 primeiras estão com... Aliás, a gente está com... Antes de eu fazer isso aqui, né, a gente precisava dar essa chamada aqui, né, para tudo que foi encontrado ali na casa dele. A gente resolveu trazer um cofre para cá. Esse cofre está aberto, tá? Não precisou do bombeiro, porque ele, segundo as investigações, se negou a abrir o cofre lá para os bombeiros, né? Mas esse aqui já veio aberto, a gente já chegou revelando tudo. Acho que até lá tinha mais dinheiro do que a gente conseguiu colocar aqui no cenário para você acompanhar com a gente, né? Agora, imagina, encontrar cofres desses na Câmara Municipal. Então, não dá para imaginar que os vereadores vão defender esse tipo de situação. Para mim, é uma questão de tempo só para essa cassação chegar. E aí, esses 3 nomes aqui, eles estão nessa linha sucessória, né, lá da Câmara Municipal, do posto do vereador Rosinaldo Boal. Por que eu coloco os 3? Porque os 2 primeiros aqui, o vereador Alonso e também o vereador, eu falei vereador Alonso, desculpa, porque ele já foi vereador algumas vezes, né? Então, ele é secretário hoje da Centep, da Secretaria de Tecnologia e Inovação. E aqui ao lado, a gente tem o Júnior Nunes, que é subsecretário de Habitação, né? Os 2 estão nesses pontos estratégicos lá na Câmara, na Prefeitura de Manaus. Então, de repente, pode ser que nenhum dos 2 queira sair de onde está, né? O Alonso já chegou a sair da Manaus Cult para voltar para a Câmara em um momento. Pode ser que ele volte agora, caso haja essa cassação? Pode. O Júnior Nunes pode ter a chance do seu primeiro mandato? Até pode, mas tem uma questão aí importante. Ele é subsecretário do Jesus Alves, que é secretário de Habitação, um nome forte do MDB, um nome que quase foi eleito deputado estadual
na eleição passada, então é um nome que eu, pelo menos, imagino, isso aqui é leitura de situação, não é uma informação, tá? Imagino que Jesus vai ser candidato. Então, Júnior Nunes pode muito bem esperar, de repente, para quem sabe, ser ele o secretário de uma pasta importante, né? E opte por ficar. Caso os dois optem por permanecer nos seus cargos, vem a Amaury Colares para a história. Amaury Colares, que já foi vereador, também já foi, inclusive, secretário extraordinário do prefeito Davi Almeida em outro momento da gestão, na gestão anterior. Ele também teve mais de 5 mil votos, é o terceiro suplente do Agir. Agir fez muito voto na eleição passada, conseguiu 3 cadeiras, então a gente pode ter um deles aqui agora, né, caso de fato seja concretizada essa cassação, né, do vereador Rosinaldo Boal, que para mim, de novo reforço, é só uma questão de tempo diante de tudo que o Ministério Público apresentou, da quantidade de provas, da reação dele naquele momento. Então vamos ficar acompanhando, bora ver como é que vai se desenrolar essa situação. Quer continuar bem informado com as principais notícias aqui da nossa região? Então se inscreve no nosso canal, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação e a gente se encontra pelas próximas notícias. Tchau, tchau.